falas aqui destas referências e vais falando aqui de outras ao longo, do Kurt Vonnegut e dos Monty O Vonnegut é daqueles também autores que para mim é aquela frase que eu aí cito, né, que viemos ao mundo para andar aí por aí aos peitos e que ninguém vos deixe dizer o contrário, que ninguém vos diga o contrário. Para mim foi daquelas frases que eu li e fiquei, partiu com o carrico com isso, porque de facto o Vonnegut é daqueles autores que uma pessoa pensa assim, é ele e o Norman Mailer, não é? Mas o Vonnegut é fundamental, porque o Vonnegut esteve na Segunda Guerra Mundial, assistiu ao bombardeamento de Dresden, que é das tais coisas que, como a história foi escrita por vencedores, toda a gente fala de Hiroshima, mas ninguém fala do bombardeamento de Dresden. E o que os ingleses fizeram em Dresden, que foi a experiência com as bombas incendiárias, e que Dresden ficou reduzida a cinzas, e o Vonnegut teve o azar de, naquela altura, ser prisioneiro de guerra. Era prisioneiro de guerra, tinha sido apanhado pelos alemães. Cá um grande livro dele, que é o Slaughterhouse 5, e depois tem um título que é A Cruzada das Criancinhas, que agora está introduzido em português como Matador 5, já está traduzido na Bertrand, e é A Cruzada das Criancinhas, que foi uma coisa muito engraçada que aconteceu na Idade Média, a Cruzada das Criancinhas. Foi uma série de gajos, juntou-se na Europa e começou a apanhar criancinhas por toda a Europa para irem para a Guerra Santa. A dizerem que iam para a Guerra Santa e que tinham o céu garantido com isso. E quando chegaram ao porto que largavam-os para irem para a Palestina, foram todos vendidos como escravos. Todos. Foram vendidos como escravos a mouros, a cristãos. Eles andaram pela Europa a recolhê-los, vão combater e tal, e vão salvar as vossas famílias, e depois foram todos vendidos como escravos. E o Vonnegut também faz essa coisa, porque ele quando vai para a guerra tem 18 anos. Basicamente é uma criancinha. E ele foi obrigado depois a ir recolher os corpos do bombardeamento de Dresden. E eu acho que um homem que passa por isso, como o Mailer passou pela Segunda Guerra Mundial, e depois ainda tem a capacidade de escrever os livros que o Vonnegut escreve, que são livros que levam sempre à gargalhada, pelo menos a mim, fazem-me sempre rir. E então esse livro de onde eu retirei isso é Um Homem Sem Pátria, em que ele diz essa que é: a gente veio ao mundo para andar por aí aos peitos e que ninguém vos diga ao contrário. E tem uma outra que é para mim uma frase, que ainda hei de fazer uma t-shirt com ela, que é: a vida não é maneira de tratar um animal. Que acho que é uma frase fantástica, que é: a vida não é maneira de tratar um animal. E o Vonnegut é daqueles autores que eu tenho sempre presente e que lá no meio das verdades parte o carrilho com o homem. E o Mailer também é outro, lá está como está aí, mas que também é tratado pelo último nome, que é o Norman Mailer, que nunca recebeu o Prémio Nobel, ainda bem. Sinceramente é a minha opinião. Quem nunca leu Os Nus e os Mortos devia ler, e ele só por este livro tinha o Nobel assim de ano, mão beijadas, que é Os Nus e os Mortos. Mas estavas a perguntar o quê? Estava-te a perguntar, era dos escritores de referência, e estávamos a falar da malta dos três nomes, o António Lobo Antunes. O António Lobo Antunes, exato, o António Lobo Antunes. Eu gostei do António Joyce, também que falas aqui. O Joyce Joyce tem o último nome, mas até é um gajo que tu nem lembras. O James Joyce, não é? O Joyce. O James Joyce, gostei do Portrait of an Artist as a Young Man. Que o li em inglês. Calma lá. Isso está aqui relatado. Está aí relatado. Está aqui relatado. Está aí relatado. Li-o em inglês. É claro que tentei ler o lixo já 2 vezes e fico sempre na página 260 e tal. Não consigo. E uma vez abri o Finnegan's Wake e fiquei assustado. Não é? Já uma vez leram a primeira página? O Finnegan's Wake é assim uma coisa brutal. E o Ulisses não mudou de traduções? Eu estou a ler aquela que está publicada no Livro do Brasil, que é a tradução do Palma Ferreira. A da Diffel acho que aproveitaram a tradução brasileira, ou assim qualquer coisa, mas já não me lembro. Corre sempre bem. Corre sempre bem. Mas o Finnegan's Wake tem um começo que eu não sei o que é aquilo. E eu aí digo que é qualquer coisa tipo de exorcismo. Exatamente. O gajo lê aquilo ao diabo, o diabo volta para os confins do inferno e é obrigado a ler Paulo Coelho. Exatamente. Para reencontrar o caminho e a luz. Porque o Finnegan's Wake serve para isso. Porque aquilo é... Eu não sei o que é aquilo. passar da primeira página. Então se o Finnegan's Wake não está traduzido em português. Mas tu voltaste para baixo? Ou ficaste... Não dá, porque aquilo... O Finnegan's Wake... Não ler Paulo Coelho? Não, que é bom sinal. É bom sinal. Mas o Finnegan's Wake começa com grunhos. É... E está quase ali uma página com grunhos. Aquilo é brutal. E dizem que é um livro apoteótico, que é assim uma coisa.
brutal. Que é quando eu citei o Celina a dizer que os críticos, basicamente, tudo o que é incompreensível é bom e tudo o que é compreensível é menos bom. Mas não é uma referência ao Joyce. Apesar de eu ir brincar com um monólogo interior, e isto aqui ser praticamente um monólogo interior, não é? E o Lobo Antunes? O Lobo Antunes gostei muito do Judas, do Memória de Elefante, do Conhecimento do Inferno e parei no Fado Alexandrino. A partir daí o senhor começa a ser um Faulkner recaustado. Basicamente quem lê O Som e a Fúria e pega nos romances do Lobo Antunes já sabe onde é que o Lobo Antunes vai beber. Ele é um Faulkner recaustado. Mas cá em Portugal é um fenómeno. E quem o lê, já uma vez escrevi, quem não lê Lobo Antunes é ignorante. Ou quem diz que não gosta de Lobo Antunes é ignorante ou tem mau gosto. E quem lê Lobo Antunes é fantástico. Eu não sei como é que o Lobo Antunes consegue ser top. Tu és leitora do Lobo Antunes. Não sou ignorante. És ignorante. Mas eu não sei como é que o Lobo Antunes consegue estar nos tops de vendas como um dos gajos. São grossos e ficam bem na prateleira. Só se for isso. Porque eu duvido que o senhor faça uma primeira edição de 100 mil exemplares e que esgote os 100 mil exemplares. É assim, eu duvido que haja 100 mil pessoas a ler um romance do Lobo Antunes do princípio ao fim. Não há. Não há. Pronto, não há. Eu acredito que não haja, mas pronto. Eu gosto bastante de Saramago, também li em milhares. Os Saramago eram vendidos da mesma forma. É exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que o Saramago, por assim dizer... Mas eu acho que o Saramago, em nível de... Se vamos falar, por exemplo, se pudermos falar em dificuldade, o Saramago é mais fácil de ler do que o Lobo Antunes. O Lobo Antunes requer ali uma certa de género predisposição. Romances menores. Eu acho que o Lobo Antunes... 4 romances. Eu acho que o Lobo Antunes é preciso uma predisposição para. O Saramago não. O Saramago é um bom contador de histórias e o Lobo Antunes conta 7 histórias ao mesmo tempo, né? Todas assim. Passado um bocado um gajo. E um gajo já não sabe o que é aquilo. As crónicas é das coisas mais Sim, fantásticas. que é que dizem que se calhar o Lobo Antunes o melhor dele é as crónicas. É as crónicas. É que não tenho dúvidas. Bom, isto começa a parar aqui numa altura em que já és um jovem. Tens alguma influência, só por curiosidade, não estou a Força, querer dar... Podes-me interromper à vontade. João, Margarida está à Beltrame, vontade. por exemplo. Margarida Rebelo Pinto. Ele nem sequer não viu, cara. A Margarida Rebelo Pinto, João, só se pegarmos no exemplo do Harold Bloom quando escreveu A Angústia da Influência. Basicamente, a influência pode ser angustiante em 2 pontos. Escrever contra, também é influência, não é? Basicamente, a Margarida Rebelo Pinto, no meu ponto, será uma angústia da influência ao escrever contra aquilo que ela escreve. Basicamente. Será a minha influência da Margarida Rebelo Pinto, a escrever contra ela. Ou contra aquele género de literatura. Assim já me estou a tratar por escritor, não é? Eu acho que deixaste cair agora na narrativa. Deixei agora cair. Deixa-me só, peço desculpa dizer só mais uma coisa. O interessante nesse tipo de literatura, entre aspas, Para quem a experimenta. para quem experimenta, é que, por vezes, criam algumas surpresas. O que é que eu quero dizer com isto? E estou a falar de um caso pessoal. Há um escritor português que eu sempre encarei como uma espécie de Margarida Rebelo Pinto, ou talvez o patrono desse tipo de escrita. E o que é certo é que eu recentemente comecei a ter algumas surpresas, algumas leituras, por indicação de amigos, eu comecei a fazer. Estou a falar do Pedro Paixão. O Pedro Paixão, digo-te, o Pedro Paixão se calhar foi um dos primeiros livros que comecei a ler, não é? O Pedro Paixão foi influência. É a minha opinião. Não, é verdade. Eu não estou a falar de todos os livros. Eu comecei a ter algumas surpresas e fui aconselhado precisamente porque eu dizia que alguns amigos... Há quem diga que o Pedro Paixão é a Margarida Rebelo Pinto em masculino. Não, mas há quem diga. Por exemplo, A Noiva Judia é um livro que eu tenho em casa e gostei bastante. A Noiva Judia é um bom livro. O Acordar... O Viver Todos os Dias Cansa também é engraçado. Mas indicaram mesmo algumas coisas concretas, não? O Pedro Paixão teve o problema, se calhar, de poder ter-se esgotado na fórmula. Ele escreveu tanto, nos primeiros anos, numa determinada altura. E depois teve o azar de ser mediático, que se calhar esgotou-se. E pronto, é isso. Estamos a falar da literatura. Exato. Eu aconselho a ler essencialmente Pedro Paixão a nível de ensaiista. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Mas tu estavas aí a falar da minha idade, não era? Sim, que as últimas páginas estás aqui a chegar a uma idade mais... Começas a falar das tuas opiniões mais viscerais. Trapezistas.
trapezistas, É os meus ódios de estimação. de estimação, Entraste, eu não quero mais. advogados, aprendizes de feiticeiro, astrólogos, barbeiros, caçadores, chulos, coristas, críticos literários, feirantes, fonetistas, forcados, gajos de Opus Dei, iconoclastas, ilusionistas, indigentes, maçons, onanistas, parapsicólogos, parasitas, poetas, políticos, sobredotados, solicitadores, sonhadores, toureiros, tratantes e por aí fora. E começas a falar aqui também de referências musicais e das tuas referências pessoais. Aqui nesta malta toda, quer dizer, há aqui poetas que não gostas também, não é? Já percebi. Poetas que não gosto. Aqui, em palavras, da lista das pessoas que têm palavras. Os poetas, eu empalava os poetas. Todos? Estás a falar de alguém específico? Não, é os poetas. Eu tenho uma amiga que diz que os poetas são os patetas, não é? Alguns poetas, aí o empalado é uma provocação, não é? E meter aí o poeta, tendo eu escrito livros de poesia, é uma provocação, não é? Exato. Mas não tenho ódios de estimação entre os poetas, não empalava nenhum. Acho que são todos necessários. Até os maus, não é? Até os maus são necessários, não há. E é tal coisa, o que é que será um poeta mau? Também é a tal questão, o que é um poeta mau? Se calhar é um poeta que não escreve como a gente gostava que ele escrevesse, não é? Esse gajo aqui não me diz muito, já é mau. Eu já fui mais radical em relação a essa parte da poesia. Dizer, esse gajo aqui não presta. Agora não, agora digo, escreve à maneira dele, é de género. A poesia é uma coisa, as formas da poesia são outras. E acho que todas as formas de poesia são válidas. Eu posso me identificar mais com uma forma e menos com a outra. Agora dizer que este aqui não é poeta ou que este aqui não escreve poesia, acho que já é uma espécie... Já é aquilo que o Luís Quintais falou daquela questão da cena moral. Acho que não tenho o dever moral, nem nada, nem sequer estético, de dizer que um poema deste não é poesia e que o daquele já é. Entende? A poesia é só uma coisa. Depois há as formas. Exatamente. E penso que é por aí. Posso identificar-me mais com uns e menos com o outro. Manel, Sim. não é só uma questão de te identificar ou não. Tu deparas com livros de poesia e dizes, mas o que é isso? Sim, podemos dizer isso. Mas dizer que não é... Não, mas eu quero dizer que não é poesia, eu não consigo dizer isso. É nesse sentido. Entendes? Sim. Não, só queria saber se era só dizeres que não te identificas ou se não tens um espanto. Não, tenho um espanto, mas não me arrogo a coisa de dizer assim, isto não é poesia. Isso Tens não. um espanto negativo e adiante. Exatamente, e adiante. Não compro o livro, Exato. basicamente. Bem, Esperamos que não tenhas comprado. penso que já perceberam, e o meu início de conversa foi sobre isso. O Manel tem alguma dificuldade em falar em público e em contar histórias. Como é bom escritor, também não faz isso bem em livro, né? Também já devem ter percebido isso. Já perceberam que em 50 páginas tudo o que aqui falámos, fora o que não falámos aqui, é uma imensidão para caber em 50 páginas. Eu acho que é notável o que ele fez para conseguir meter isto aqui em 50 páginas, sem ser, ou seja, isto não é uma linha de conceitos onde estão todos escritos uns a seguir aos outros, está tudo desenvolvido, é cómico ou trágico, é intimista, é provocatório e queria-te dar os parabéns. Obrigado. E teres-me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Tiveste sorte, pá. E tive sorte, é verdade. Eu podia realmente estar aqui a falar de uma coisa que não gostava e aconselho-vos a Nós todos. também já percebemos que tu estás a preparar já para o volume 2. Por esse tipo de conversa é já a preparar que vai ser o volume 2. Queres fazer uma pergunta, Sandra? Pá, Duas perguntas. Ia deixar então para vocês, se quiserem fazer algumas perguntas. Então, foram falando à medida que isto ia decorrendo. E foi ótimo, ainda bem, porque a intenção também era Mas se essa. agora quiserem fazer perguntas A específicas. Sandra tem ali duas Eu quero perguntinhas. fazer duas. Uma é blá blá blá, mas mesmo assim. Uma é para o Carlos, eu tenho para ti enquanto editor da Medula. Ok. Para o Carlos, então tu achas, segundo eu não li o livro, embora tenha sido acordada para ouvir algumas passagens, achas que o livro, segundo percebi, achas que ele é tão denso que se o Manel quisesse ter posto palha pelo meio ele tinha 150 páginas, é isso? À vontade. Ok. E eu acho isso muito honesto. Então ainda estou mais ansiosa para ler o livro.
Ainda bem. Enquanto editor da Medula,